e justiça do reino, que nessa noite o Senhor possa acrescentar sobre a sua vida aquilo, não que você precisa, mas aquilo que Deus sabe que é necessário para você, para ter uma mudança, uma transformação na sua vida, no seu casamento, na sua família. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, eu quero muito que você nesse momento deixe o que está lá fora, de repente alguma situação que você nesse momento impeça de você se concentrar na palavra, porque a única coisa que nos liberta é uma verdade, e essa verdade é Cristo Jesus. Então, que você possa ouvir o Espírito Santo falar através da palavra a você, amém? Porque isso vai fazer toda a diferença, amém, queridos? Amém? Nós falamos na última ministração sobre a saída do povo do Egito, né? Então, o povo estava ali, obviamente, por um motivo. Entenda que todo cativeiro, que todo ciclo que nos visita tem um motivo. Nós não podemos somente estar na expectativa da mudança da nossa vida. A gente precisa entender por que nós estamos vivendo aquela situação. É necessário. Porque se você for, de repente, você tem uma situação e você começar a tomar uns remédios paliativos, dipirona, e não fazer um check-up, não fazer um exame de sangue, para ver o que pode estar ocorrendo ali, você nunca vai conseguir, de repente, sarar uma coisa que possa estar ali, causando um dano a você. Trazendo isso para o mundo do Espírito, para a nossa vida espiritual, é da mesma forma. Que talvez você, em um momento, você está bem. Em outra fase da sua vida, talvez depois de 6 meses, 1 ano, aquelas situações que você vivia, você está voltando novamente a viver. Seja a crise no casamento, seja a crise financeira, seja uma situação que está em desordem. Mas a pergunta é a primeira vez que você está vivendo isso? É a segunda, é a terceira, é a quarta? Se isso tem se tornado, entendeu, repetitivo para você, você precisa entender que isso é um ciclo, se tornou um ciclo na sua vida. E se tornou um ciclo na sua vida, significa que lá atrás, isso eu não sei, você sabe, e você pode buscar ali que o Espírito Santo te direcione. Lá atrás você o quê? Levantou um altar. Levantou um altar. Ok? Então, tudo aquilo que tem um ciclo na nossa vida é visitado por aqueles espíritos, entidades, que foi levantado aquele altar. Seja mentira, seja prostituição, seja declaração de divórcio, quero me divorciar. Vê que tem, às vezes, mulheres que estão ali bem, aí depois entra numa crise, aí começa a sair da boca dela assim, eu quero me divorciar, estou desanimado, bababá. E aí depois se resolve. Passa um período, aí de novo vem aquela mesma história, quero divorciar. É a mesma coisa, homens, quando se sente incapazes de algumas coisas. E aí vai, se depara com uma situação e diz assim, não vou conseguir. E trava toda a família. Então, o que você precisa entender? Se há coisas na sua vida que se tornaram repetitivas, cenários de ruínas, de caos, de desânimo, de frieza espiritual, se essas coisas elas se repetem depois de meses, depois de anos, e você se encontra na mesma situação, então você precisa entender que isso é um ciclo e tem um altar levantado, ok? E aí você precisa buscar a Deus, que altar é esse? E encontrando isso que atrai requerência de espíritos, talvez de morte, espíritos de frieza espiritual, espírito de separação, você vai lutar e combater isso, amém? Você vai buscar a Deus para combater isso. Nós precisamos entender, amados, que quando nós estamos nessa situação, tem que ter uma disposição do nosso coração para a mudança. Porque se não há disposição do teu coração, seja da parte da esposa, seja da parte do esposo, se não há uma disposição no coração, não vai haver mudança. Não vai haver. Eu sempre falo em questões de separações. O casamento são 2 pessoas. Também chegar à rota, à ruína da separação, não foi somente um, foi 2. Foi 2. Não existe esse negócio de entrar de mãos juntas, entendeu? Para casar e na hora de separar só um. Não. São 2. E dentro desse 2, o que existe? 2 pessoas. Não está legal? Busca ajuda. Não está legal? Busca. Alguém tem que se levantar.
Eu já falei isso, meu testemunho, e da pastora Débora no nosso primeiro ano de casamento. Então pode ser constrangedor, mas a gente buscava ajuda. Buscávamos entender a direção, buscávamos alguém para nos aconselhar, buscávamos uma palavra. Porque ninguém sai do poço só. Ninguém. Nós precisamos que alguém nos auxilie, amém? E esse, em primeiro lugar, com toda certeza, é o Espírito de Deus que nos assiste em todo o tempo, amém? Aleluia. Então nós estávamos falando disso, do povo que sai do Egito ali, mas eles estão ali por um motivo, por uma causa, com toda certeza, e a Bíblia fala, mostra que esse povo sempre faz algo mal diante dos olhos do Senhor. Então toda ruína, queridos, toda situação que vem sobre a sua vida, é porque você está numa rota que isso não somente faz mal a você, mas que desonra a Deus. Que desonra a Deus. Então aquele povo não era somente Deus estabelecendo ali um cativeiro, mas é que eles haviam decidido aquela vida, aquela rota. Eles haviam. E você vê que o opressor deles, no caso o rei do Egito, Faraó, não queria libertar eles. Não. Você vê ali Moisés ali se levantando, levando a palavra de Deus e fala assim, não vou liberar, eu não sei quem é esse Deus, não. E ali você vai vendo que há uma guerra para aquele povo ser liberto. Há uma luta. Então toda libertação há uma guerra espiritual. Não vai pensar que você ser liberto de algo vai ser você, entendeu, na sua casa, sem fazer nada, sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar. Não, você precisa entrar numa guerra. Se você quer que uma área da sua vida seja liberta, você precisa pagar o preço. Então lá no Egito você via isso, Moisés representando a Deus e ia até Faraó e falar assim, você tem que deixar o povo de Deus ir. Por quê? Porque eles precisam adorar no deserto. E a gente vê que vai várias vezes até um ponto que Faraó até permite ir, mas que ele faz assim, vão lá e voltem. Ou vocês vão lá e ainda vocês permaneçam ligados ou presos. E aí a gente tem uma outra classe de pessoas que até está buscando a Deus, mas está atada no Egito. Talvez você está buscando a Deus e já está aí 2, 3, 4, 5 anos, mas aí você ainda tem aquele vício, ainda tem aquela prisão de imoralidade sexual, ainda tem coisas dentro de você fortes que você não conseguiu se libertar. É exatamente essa condição dessas pessoas, que elas estão buscando a Deus, mas ainda tem uma ligação lá no Egito. Ainda está cativa, ainda está escrava a uma situação. Só que Deus não queria isso para aquele povo. Ele não queria essa proposta que Faraó tinha dado. Deus queria que o povo fosse liberto para servir e adorar a Deus. Então entenda, quando você entra nessa rota para ser liberto, há uma luta. Por isso, da mesma forma, quando você alcançar a libertação, pare de brincar com Deus. Quando você alcançar a libertação em uma área da sua vida, não queira voltar às rotas da casa da servidão, que é o Egito. Não queira. E aí então o que acontece? Depois, Faraó não queria que o povo saísse com o quê? Com os recursos financeiros. Por quê? Quando se vai adorar, o que aquele povo ia fazer? Ia levantar um altar, ia sacrificar um novilho, ali um cordeiro, sempre para apresentar diante de Deus, é ou não é? E qual era a proposta de Satanás? De Satanás mesmo. Qual é a proposta ali do rei do Egito? Que eles fossem de mãos vazias. Que eles fossem. E a gente tem outra categoria de pessoas assim, que elas estão em Deus, mas elas estão numa luta ferrenha, amados, na área financeira. Elas estão literalmente, elas saíram do Egito, elas romperam as cadeias, elas não estão mais na rota das questões do pecado. O pecado já não as prende, mas elas estão numa luta grande na área financeira. Por quê? Porque essa é uma intenção, amados, do Egito, essa é uma intenção de Satanás, que você sirva a um Deus tão poderoso e viva uma situação regrada, literalmente usando a expressão certa, vivendo na miséria. É essa situação. Não é outra pessoa. Amados, Deus ele não quer isso para nós. Então você vai ver que
essa era uma das propostas, que o povo fosse, ó, você vai ser liberto. Mas iria como adorar a Deus? E naquele tempo, adorar a Deus era isso. Era levantar um altar, matar ali um cordeiro e sacrificar, amados, apresentando diante de Deus. Então, nós precisamos entender que alguns aqui, em que nível você está dessa escala? Você ainda está naquele processo inicial, onde Deus está mandando a palavra, e aí você está ali, subjugado, está preso em situações de pecado, ou então, você já entendeu a palavra de Deus, e dentro desse contexto, como nós vimos algo muito forte, que Faraó fez. O que ele fez? Dá trabalho para esse povo, para não dar tempo dele ouvir a palavra de Deus. Coloca esse versículo aí, passa o versículo para o Ícaro, localize. Para que esse povo não tenha tempo de ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou, para que essa palavra, ela se torne o quê? Mentirosa. Mentirosa. Ok? Pode passar aí para o Ícaro colocar na tela. Qual, por favor? Ok, pode colocar aí, Ícaro aí. Enquanto eu vou aqui continuando essa introdução. Então isso é muito importante. É muito importante, amados. Porque, às vezes, você está ali na presença de Deus, servindo, amando a Deus, mas você está quebrado financeiramente. Está ali, literalmente, está subjugado. E aí você se pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que? Agora que eu estou caminhando diante de Deus, por que eu estou vivendo uma situação dessa? E aí você vê o que Faraó fala, dá trabalho para esse povo, para que ele possa, já que eles estão ociosos, para que eles possam, para que eles não acreditem na palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Então, diante disso, a gente vai vendo um estabelecimento de libertação tão poderoso ali, e a gente sabe que a pessoa que vive uma libertação genuína, ela entra em um outro patamar, ela vive cenários novos. Cenários novos. Por isso que nós precisamos lutar e valorizar a libertação. Se você está no processo, continue fiel. Se você já foi liberto, permaneça preservando a libertação na sua vida, amados. Você tem que preservar, você não tem que voltar para trás, amados, e viver as coisas velhas do passado. Você é uma nova criatura, você é um novo homem, uma nova mulher. Porque se você volta atrás, você está trazendo também todas aquelas situações do passado sobre a sua vida. E aí você vai dizer assim, e agora eu estou vivendo isso. Por quê? Porque você está fazendo disso um ciclo na sua vida. E aí a gente vê esse estabelecimento desta libertação. Só que tem um porém, queridos. O que acontece? A Bíblia, ela nos relata os altos e baixos do povo de Israel. A Bíblia, ela relata o quê? Que o povo tem um chamado, é liberto, mas depois o que acontece? Eles voltam novamente ao cativeiro. Eles voltam à prisão. Eu vou dizer algo para vocês, queridos. Não é essa rota que Deus tem para nós. Não é essa rota que Deus tinha para os hebreus, para os judeus, para os israelitas. Não é essa rota que Deus tem para a igreja de hoje. Deus, ele não tem esta rota para nós, amém? De você viver um ano bem e um ano mal. Um ano tudo bem e outro ano tudo ruim. 6 meses bem e o próximo 6 meses ruim. Uma semana bem e a outra semana ruim. Isso não é vida, ok? Isso não é vida. Eu estou querendo falar de ciclos, não estou querendo falar de ajustes que você, de repente, precisa fazer na sua casa, que você precisa fazer na sua empresa. Eu não estou falando de ajuste, eu estou falando realmente de ciclos que você não consegue se libertar. E você precisa entender que se Deus não te preparou para isso, que Deus não te libertou para isso, você precisa cansar desta vida, ok? Fala para a pessoa ao seu lado, você precisa cansar desta vidinha. Que é uma vidinha sempre de briga, sempre de derrota, sempre de fracasso, sempre de palavras negativas, sempre voltando para trás, sempre regredindo, sempre as coisas não acontecendo, não desatando. Você precisa cansar disso. Amém? Porque você não pode deixar que os anos passem e você na mesma condição, na mesma situação. Até porque Deus não nos fez para isso. E a gente vem aqui, amados, exatamente isso, vendo algumas coisas. Mas antes, da gente dar continuidade, a gente vê lá em Deuteronômio 28, no versículo 1, ali o estabelecimento
para aqueles que querem viver em libertação, que querem viver na rota de Deus. E o que Deus diz ali, olha só, primeiramente, se atentares à voz do Senhor. Se atentares à voz do Senhor. Mas muitas pessoas que elas querem entender uma vida transformada, mudada, elas querem as suas finanças transformadas, elas não vão ouvir a voz do Senhor. Elas vão ouvir, que eu não tenho nada contra isso, tá certo? Elas vão ouvir a voz do psicólogo, vão ouvir a voz dos coaches, vão ouvir as vozes de outros especialistas. Mas para as coisas que concernem espirituais, aquilo que Deus estabeleceu, nós precisamos ouvir quem? A voz do Senhor. Mas quando você tem uma área da sua vida que concerne a princípios, que concerne a vida espiritual, você corre para as pessoas naturais, para especialistas, porque eles estudaram para isso, sim ou não? Então eles têm o mérito deles, sim ou não? Mas você vai ouvir coisas que são de âmbitos naturais. Agora, o espiritual, você precisa ouvir a voz do Senhor. Então, quando você tem uma crise no seu casamento, não vai ouvir a colega do trabalho. Não vai ouvir o colega do trabalho. Porque essas pessoas, independente do teor delas, elas não vão te direcionar naquilo que Deus tem para você. Então, como viver um tempo novo? Olha só, se atentares e ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Amém? Então, esse Deus maravilhoso, esse Deus do amor, primeiramente Ele é Senhor. Tá? Então, é um Deus que Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é um Deus. Aí sim a gente vai lá para aquele nível assim, papai, papaizinho, oh Deus, meu pai. É ou não é? Porque tem gente que chama Deus de pai, mas não consegue ver Deus como Senhor, não consegue obedecer, não consegue servir. Sim ou não? Não consegue. Mas quer ter Deus como pai, é ou não é? Que nem uma criança que faz tolice e quando faz tolice sai correndo pro pai. E se aquele pai for um tolo, vai direcionar o filho tolo. Não, filho, vem aqui. Não, filho, o que você fez? Por que você quebrou a janela da vizinha? Por que você fez isso? Por que você foi fazer isso? Não, meu filho, você não pode fazer isso. Sim ou não? Então, o nosso Deus, que é soberano, que é poderoso e que é pai, lá, que é pai, quando a gente se converte como filho, aí ele é pai. Aí sim. Então, nós precisamos entender que a voz de um Senhor, que Ele governa, que Ele deve governar as nossas vidas. E esse Deus é um Deus poderoso, olha só. Tendo cuidado de guardar. Opa, vamos para outro nível, porque, amados, aquilo que nós sabemos que Tiago fala, que nós não podemos ser somente ouvintes. Não somente ouvintes. Então, quantos de nós é apenas ouvintes? Que não temos guardado a palavra do Senhor. Que não temos guardado. É ou não é? Você vai ver que antigamente lá atrás se compilava muitos a palavra de Deus porque era uma maneira de guardar. Uma maneira de guardar. Isso nós temos que guardar hoje aonde? Na tábua dos nossos corações, do nosso entendimento. Amém? Sim ou não? Mas eu te pergunto, se você só é ouvinte, se entra a palavra de Deus por aqui e sai por aqui, no momento da aflição, como é que você vai buscar solucionar situações na sua vida? É ou não é? Você quer saber se você faz parte deste grupo que apenas ouve, entra aqui, sai aqui? Amanhã, na sua casa, para algum parente que está aqui, seu, pergunte o que foi ministrado ontem. Pronto. Você vai saber que tipo de pessoa você é. Porque você tem que gravar algo que Deus vai falar com você nesta noite, algo que Deus vai direcionar para você nessa noite. É claro, como eu falei de manhã, que você não vai conseguir guardar tudo, gravar tudo isso. Mas algo você tem que guardar no seu coração. Uma palavra você precisa sair deste lugar e poder se mover nela na semana. Como esta, não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Não porque eu estou ouvindo muito a voz da reclamação do meu esposo, da minha esposa. Eu estou ouvindo muito a voz da reclamação. Eu estou ouvindo muito, entendeu, a voz da política aí, que a economia está quebrada, que não sei o quê, que não vai prestar. Não, eu estou ouvindo muito isso. E aí você parar e poder entender que é a voz do teu Deus que você precisa ouvir. Tendo cuidado, olha só. Tendo cuidado, é um cuidado.
Já viu quando aquela mãe ela tem aquele pressentimento e fala para o filho assim, cuidado. Aí você já sai assim na rua, assim olhando. Opa, a mamãe falou cuidado. É ou não é? Mas por que quando a palavra fala assim, ó, tem de cuidado, você não está nem aí? É ou não é? Aí você se lança, vai, não está nem aí. Só depois que se quebra todinho que você vê como aqui a situação foi difícil. Mas Deus está falando assim, ó, tenha cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te exaltará. É a parte que o crente mais gosta, né? É a palavra que mais o crente gosta. Não, Deus vai me exaltar. Não está nem ouvindo a palavra de Deus. Não, porque esse tempo que eu estou vivendo de humilhação, não está nem guardando a palavra de Deus. Não está tendo nem cuidado de guardar o próprio testemunho. Nós precisamos, amados, entender que entrar num tempo novo, viver um tempo novo é uma construção. É uma construção, não é do nada, é uma construção. E é tão bom quando você entra no tempo novo e sabe o preço que você pagou. Que o inimigo tentou te derrubar, mas você permaneceu. Que o inimigo investiu, mas você se guardou. Que o inimigo tentou de todas as formas, mas você perseverou. Amém? A palavra diz que nós devemos o quê? Resistir, não é? O diabo, sim ou não? Resistir. Mas quando o diabo vem em algumas situações, em algumas vidas, amados, em algumas famílias, o que acontece? A pessoa entendeu desistir. É resistir e não desistir. Mas por que você, na hora, pensa em desistir? Porque você não está atentando à palavra do Senhor teu Deus. Porque você não guardou a palavra. E a palavra fala resistir. Olha só, resistir. Sim ou não? Porque as crises virão, os desafios virão. E você vai resistir essa investida do diabo contra a sua vida. Você vai resistir. E porque você vai resistir, você vai permanecer sendo fiel, então Deus te exaltará. Amém? Aleluia, queridos? E aí, olha só, essa parte é a parte boa. Por mais que você esteja aí, ó, tentando engolir essa parte, mas por incrível que pareça, essa é a parte boa. Porque a parte desafiadora está aqui, ó, no versículo 15. Se a parte boa tem esse desafio, a parte 15 é assim, ó. Será, porém, que se não deres ouvido. Tá bom. Eu não preciso falar quais são, porque talvez você já veio de uma situação dessa. Talvez você está lutando de uma situação dessa. Mas a gente acha difícil aquela primeira parte, que é a melhor parte, gente. Se aquela primeira parte já é desafiadora, imagina lutar contra isso. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. O grande erro desse povo, amado, desde o princípio, desde quando Adão e Eva, o primeiro casal, cai ali, por ouvir, amados, uma outra voz, e não ter guardado a voz de Deus, de não ter obedecido o comando de Deus, desde ali, a humanidade luta contra isso, e Deus está falando assim, olha, não é minha escolha para vocês, mas se vocês ouvirem, porque eu tenho uma direção, eu tenho a instrução de como você deve viver na sua família, na sua casa, como você deve ser. Eu tenho. Mas se você não quiser ouvir, essas coisas vão acontecer. Está compreendendo? Então, essa luta que a gente vê do povo de Deus sempre está em cativeiros, em lutas aqui, não é de agora. Mas Deus, Ele não nos deixa, amados, desamparados. Você está vendo uma palavra tremenda, se guardar, amados. Se a gente, queridos, se você consegue guardar até hoje a voz daqueles cantores sertanejos, Chitãozinho e Chororó. Eita, que gente aí que pulou, né, de alegria. Tem gente aí, não precisa se entregarem não. Se até hoje, eu acho que eu era criança, se até hoje tu consegue guardar Chitãozinho e Chororó,
E olha que tu chorou bastante. Até hoje. Como é que você não consegue guardar a voz de Deus, que é tão tremenda e poderosa? Como? Se você... Aí, pastor, me ajuda lá, aqueles cantores lá atrás, que nessa idade vocês eram. Vai lá, Nonato, me ajuda aí. Hã? Leandro e Leonardo. É ou não é? Que aí, de repente, vamos com a família para um lanche, uma pizzaria, aí tá cantando Leandro e Leonardo, chega a pessoa tá assim lá. E aí a pessoa segura assim na mesa, porque já se tocou. Mas o pezinho está lá embaixo. Ó. Aí a pessoa tem que se grudar assim, toda... Porque senão, mano, o corpo... Você sabe a frequência dos sons, né? Inclusive, no Face agora, desse período de carnaval, os macumbeiros falaram. A frequência do batuque. Tum, tum, tum. O que causa efeito? Então, não vá pensar que quando nós estamos buscando a Deus para trazer louvores e canções conforme o princípio da palavra, amados, que isso é à toa. Não, é um modismo, não é um modismo, não. Nós estamos combatendo uma contracultura. E hoje, essa casa aqui tem louvores, hoje, porque antes eu lembro como as pessoas, não tem nenhum na mídia, não tem nenhum para a gente ouvir no YouTube, não tem nenhum para a gente ouvir no Instagram, não tem nenhum. E hoje tem. E eu te pergunto, continua ouvindo Chitãozinho e Chororó? Porque agora que nós pagamos o preço para poder lançar as canções, e aí, qual é a tua parte? Igual do povo, que quando tem, rejeita. É ou não é? Quando está ali, não quer. E aí então, esses dias, um vídeo que duas pessoas da religião de Umbanda falou. Não, e vários na verdade. Então não pense que o som, ele está, entendeu, isoladamente. Quando a terra estava sem forma e vazia e um caos estava sobre a terra, qual foi o som, amados, que sai ali? O ruar de Deus. Haja luz. Imagina o som da voz de Deus. Estabelecendo todas as coisas. Você lembra quando Arão subia ao monte e o povo começava a se tremer? Porque era o barulho de muitos trovões. Mas para Arão, opa Deus, que maravilha, está falando comigo, tremendo, poderoso. É ou não é? Eu te pergunto, Moisés, exato. E eu te pergunto, hoje a palavra de Deus para você é o quê? Som de trovão? Ou um som de conselho, de direção? Porque se é um som de trovão, você vai ter o mesmo sentimento de Adão, quando ouviu Deus vindo pelo jardim. E o que ele fez? Se escondeu. Porque é essa situação que Satanás quer que você viva. Que você esteja sempre em rotas de falha, em caminhos tortuosos, e na hora que Deus vai vir para resgatar, vai trabalhar uma situação para que você seja resgatado, o inimigo quer que você corra. Não, lá vem Deus. Ei, Senhor, porque eu me escondi que eu estava com medo. E na verdade o único som, a única voz, a única palavra que pode nos resgatar, gente, é a palavra do Senhor. Essa palavra que a própria Bíblia diz o quê? Que o testemunho de Jesus, amados, é o quê? É a palavra profética. Isso aqui é o que nos limpa, é o que nos purifica. Porque está certo que alguns de nós fomos acostumados, talvez comprar, acho que eu não estou, fomos acostumados a comprar vassoura para fazer ritos e dizer que vai limpar a casa. É mais ou menos isso, né? Chamada vassoura ungida. Não, a palavra de Deus, ela é um instrumento para libertar, para curar, para restaurar você. A palavra de Deus, amém? Então não são elementos, não são indumentários. Eu estou tomando água aqui, olha, esse copo aqui tem a cara do leão. Aqui é o leão da tribo de Judá. Claro que não é, gente. Faz uma menção, mas não é. Porque se eu tomar essa água, eu vou rungir igual o leão. Uá! Aí eu mando fazer 1000 copos desses e começa a vender por aí, porque quem tomar dessa água nesse copo vai falar que nem leão.
Mas você já fez e... Você já comprou um negocinho aí, entendeu? Achando que ia resolver tua vida, né? Enquanto, amados, sentarmos à mesa do reino, a palavra fala, Lucas 22, 29 em diante, comeremos e beberemos de graça. Essa é a mesa do reino. Que você não precisa fazer lá as coisas, porque o próprio Deus já te deu isso. E o que nós precisamos entender, amados, nisso? Que o povo, Deus não deixou o povo a quem? Deus não deixou o povo, amados, ali abandonado. Deus sempre mostrou o interesse dele tirar o povo do cativeiro. Porque quando Deus criou, desde Adão e Eva, não fez o homem para viver em mazelas. Não fez o homem para viver cardos, para comer de abrolhos, para viver em uma rota de escassez. Queridos, olha quanto tremendo quando Deus cria o homem. Sabe que já estava ali estabelecido? Toda a provisão. Está lá escrito que Deus já havia provido todas as coisas e das sementes para que ele pudesse se alimentar. Esse é a provisão, esse é o cenário que Deus criou para nós. Então hoje, se vivemos as rotas, como está escrito, de maldições, amados, nós precisamos sair dessas rotas. Nós precisamos voltar. Efésios 1:10, convergir para Cristo. Todas as coisas devem convergir para Cristo. Todas, tantas do céu quanto a da terra, devem voltar. Então, se esta palavra aí diz que todas as coisas, isso significa você. Fala para a pessoa do seu lado assim, isso significa você. Tem que voltar para Cristo. E é sempre bom lembrar isso, não é voltar para uma placa religiosa, não é voltar para uma religião, é voltar para Cristo. É para Cristo. Não é para uma doutrina humana, não é para uma placa, mas é voltar para Cristo. A sua vida, a igreja pertence a Cristo. Amém? E a gente vê isso, amados. E aí, quando a gente vai lá adiante, lá em Juízes capítulo 6, nós vemos uma outra fase ali, Juízes capítulo 6, queridos. Aliás, antes do 6, por favor, Ícaro, vai lá no 2, para a gente não pular, mas trazer aqui uma compreensão e entendimento. Juízes capítulo 2, lá no versículo 7, a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. O que acontece? E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Quem era Josué? Aquele que substituiu Moisés. E o Moisés era aquele que recebeu o quê? Os mandamentos. Sim ou não? Moisés era aquele que recebeu os mandamentos. Para que ele recebeu esses mandamentos, amados? Para ensinar o povo. Exatamente lá o que nós vimos em Deuteronômio. Para ensinar o povo o caminho da bênção, a rota da bênção. E aí então, Moisés fez a parte dele e Deus levanta quem? Josué. Josué, não diferente, serviu fielmente ao Senhor. Não somente no termo sacerdotal, mas como um grande guerreiro para a tomada e estabelecimento e preservação de todo o território que Deus havia dado para ele. Então você vê que um homem de Deus instrui, amados, a igreja, ou naquele momento o povo. E da mesma forma, nós enquanto homens, pais, esposos, nós precisamos instruir, amados, a preservação do território. Ou trabalhar para blindar nossa casa, a nossa família. É dever nosso. É dever nosso. A gente não tem que transferir isso para a escola, não. Ah, meu filho dá problema, vou mandar ele estudar para ver se para de perturbar. A minha filha... Não, é dever seu. É difícil? É, porque ter um bando de filhos é fácil. Mas formar filhos dá muito trabalho. E isso até no quesito econômico. Pode pegar lá o quanto você já gastou. Por isso que você tem que pegar, entendeu, na gravata desse cabra, pegar, entendeu, no braço dessa moça e dizer assim, ó, você nasceu para prestar. Você nasceu para prestar. Porque só você sabe o quanto você já trabalhou. É ou não é? Para que essa pessoa hoje tivesse essa idade, esse nível, vai chegar uma hora que é só ele, sim ou não? Chegar uma hora que
e deve vir só os benefícios, sim ou não? Só deve vir os benefícios. Olha aí. A Glaucia olhou ali para a Letícia. Letícia, Letícia é quase uma doutora já, entendeu? Ali. Ela não é? Aí a Glaucia olhou assim, tá vendo aí, ó, Deus falando, Deus purinho. Ai, meu Deus. E aí, então, o que acontece ali, queridos? Olha só. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, corrigindo aqui, servo do Senhor, com a idade de 110, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, parte do norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após se levantou, olha só, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que ele... Gente, que tragédia é isso? Que tragédia. E nós vimos hoje, queridos, no Brasil não, não obstante quase em todos os lugares por aí, uma igreja hoje muito fragilizada, muito fraca. E a gente sabe que não foi um erro dos grandes generais, dos grandes homens de Deus que já passaram por essa terra. Não foi, não. A gente vê que há uma debilidade de quando vem uma nova geração, parece que essa nova geração, ela não consegue ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E se você é essa pessoa que tem essa dificuldade, então entenda, imagina teus filhos. Por isso que você tem que vir para Deus, por isso que você precisa ouvir a Deus, para que você, sendo a pessoa responsável, poder ensinar na tua casa os teus filhos. Não é responsabilidade somente da igreja ensinar, você, nesta casa aqui, você também é responsável na sua casa de ensinar, de trazer palavra, de ministrar palavra. É seu dever. E aqui a gente vê que Josué morre, e aí vem uma outra geração, e a outra geração que vem nem conhecia Deus. Nem conhecia Deus. Você sabe que uma das primeiras impressões da Bíblia, que foi lançada para vários outros países, aconteceu ali na Alemanha. Lá na Alemanha também, o local de Martinho Lutero. Imagina, a Alemanha, nesse tempo, era incendiada pelo Evangelho, amados. Era um país totalmente tomado pela glória de Deus. Imagina, estava acontecendo ali um tremendo avivamento, uma quebra de paradigma. Coisas poderosas Deus estava fazendo ali. Hoje, você vai na Alemanha e você pergunta de adolescentes, quem é Jesus? Eles vão dizer assim, é uma da história igual do Pinóquio, é uma história igual da Rapunzel, para você ver. Uma geração que não conhece a Deus e nem seus feitos. Eu te pergunto, será que você vai deixar isso para a tua geração? Será que você vai fazer esta rota para a tua geração? Sendo que você já viveu caos, já viveu escravidão, já viveu cativeiro, e você vai estender isso para a tua geração? Você vai estender isso para as pessoas adiante? Pergunta, qual será a tua decisão? Qual será a tua decisão? Porque, amados, a gente está aqui vendo o que pode ocorrer. E aí esse povo, olha só, então, versículo 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal e serviram os Balaíns. Amados, o povo de Deus, depois que saiu dos cativeiros lá atrás, foi fazer o quê? Esse povo aqui, essa geração foi fazer o quê? Eu te pergunto, foi culpa de Josué? Não. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos. E o bom é que nós vamos o quê? Não estar mais na rota do cativeiro. E você precisa fazer a tua parte para quê? Para que a tua geração entenda, os meus pais não fizeram essa rota e eu não farei também. Eles terão a opção,
lembra quando o povo é liberto do Egito? Quando eles são libertos, eles têm o quê? A opção de servir a Deus. Porque eles não eram obrigados. Eles tinham opção. Então, nós precisamos sempre entender dessa forma, ok? E aí vem, amados, ali vem um período de juízo, porque Josué já é um juiz que está julgando, está ensinando. E juiz é aquele que ensina, aquele que julga, aquele que instrui, amados. E aí vem Otiniel, livra-os, novamente esse povo do cativeiro. E diz o seguinte: os filhos de Israel clamaram, lá em Juízes 3, 9, Ícaro, perdão. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É ou não é? Eu vou dizer para você, na hora que está tudo bem, você, vamos usar esse termo, clama, você chama as amiguinhas, os amiguinhos, os parceiros, chama a turma. É ou não é? E faz tudo quanto é errado. Você se junta com teus pares para as coisas erradas. Mas isso é a rota. Porque quando você quebra a cara, você vai clamar a quem? Por quê? Porque os teus pares, os teus amiguinhos, as pessoas que você acha que iria fazer, não vai fazer. Não vai fazer. Porque não tem outro em quem nós encontremos a redenção, a salvação e a libertação, senão o nosso Deus, único e verdadeiro. Então aprenda essa rota. Talvez a mesma coisa, você começa a ouvir vozes estranhas, a buscar conselhos estranhos, começa a fazer coisas de pessoas estranhas, que pessoas estranhas te direcionam, e você vai quebrar a cara. Olha esse povo, de novo o povo de Deus, vivendo a mesma situação, fazendo o que era mal, e quem faz o que é mal, vai para onde? Nós temos um policial ali, que está se graduando cada vez mais para um patamar, é ou não é? Se alguém fizer o que é mal, vai para onde? Vai para o... É ou não é? É. Você está entendendo? Se a lei humana já manda alguém que faz mal, algo ruim, algo mal, claro, que tem alguém que libera também, que faz mal, manda alguém ser preso, e lembra que todas as ministras não viram, imagina espiritual. Então, saia da rota de fazer as coisas o que é mal aos olhos de Deus. O que é mal. E nem usa aquela expressão, mas Deus sabe do meu coração. Graças a Deus que Ele sabe. Graças a Deus. Porque isso não está na mão de um homem para definir os teus caminhos. Está na mão de Deus, daquele que é fiel e justo. Por isso, algumas coisas que você passa, amados, de peia, é a justiça de Deus. É. Eu amo, às vezes, quando a pessoa usa e vê assim, mas Deus sabe do meu coração, Deus conhece, graças a Deus. Que homem não conhece, é Deus que conhece. E Ele é tão justo que dá a cada um devido às suas ações. Tem alguém vivo aí? Amém. É, Ele é justo. Amém? Amém? E aí você vai vendo, aqui, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, o mais novo do que ele, olha só, Então alguém se levanta ali, e veio sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. E julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra os seus inimigos. Amados, observem só, todas as vezes que o povo clama, qual é a rota? Clamar a Deus. Amém? Nós estamos num período que a cidade, o Amazonas, a nação brasileira, está sendo consagrada à renovação de aliança a demônios. A demônios. E aí, queridos, eu até anotei aqui algumas coisas que era para a gente falar no seminário. Por exemplo, tu acha que esse efeito aí de festa, sabe que é só o pessoal pulando, bebendo, bababá, engravidando, tu acha que é só isso? Isso, amados, só é a aparência da falsa alegria, da falsa felicidade. Isso só é a aparência. O resultado dessa ação, ela vem de que maneira? Miséria, divórcio, traições,
vícios, locais territoriais hostis, em outras palavras, facções tomando posse, governo daquela área, violência, maltratos, abusos. Então não vamos pensar que essa festa é inofensiva. Depois vai sair um vídeo ali da Ione e da Angeline, muito bom, e depois vamos todo mundo compartilhar, muito bom vai sair um vídeo delas. Então não vão pensar que uma festa dessa é inofensiva. Ah não, deixa aí, tranquilo, não sei o quê. Não, vamos nos posicionar. Eu não estou mandando, entendeu, bater boca com ninguém ou brigar com ninguém, não. Eu estou mandando você se posicionar como intercessor, como alguém que ora pelo seu estado, que ora pela sua cidade, que ora pela esquina da sua casa. E aqui nesse lugar, graças a Deus que tem intercessores, que debaixo da oração a gente já tem visto mudança nessa área aqui, nesse território, gente. A gente sabe que a luta é grande, mas nós continuamos orando. A turma que vai para o distrito orar pela economia do distrito. A turma que vai para outro local orar por outras coisas, pela educação, pela família. Nós precisamos entender isso, que o que está acontecendo hoje, esses dias todos, não sei se é 5, 7 dias, tem gente que nem volta a trabalhar, é demitido, porque ainda está pulando carnaval. Mas tu acha que isso que é só uma brincadeira? Tu acha que isso só vai deixar sujo as ruas? Não, deixa uma marca no mundo do Espírito sobre esta cidade, sobre as cidades. É a maneira de Satanás enviar os seus servos para continuar governando. E como eles governam? Subjugando pessoas no vício, destruindo família, homicídios, abusos de criança, traições, divórcio. Ah, eu estou em crise no meu casamento. É porque existe um governo. Ah, aconteceu isso na minha família. Porque existe um governo trabalhando para destruir a tua família, para destruir o teu casamento. E essas coisas elas não são visíveis. Não é um ser humano ali que está governando, não. Ah, eu não gosto do Lula. Não gosto do Lula e não consegue orar pelo teu país. Não é pessoa ali, queridos. Ah, eu não gosto do... Quem é aqui? O Sansão? Como é o prefeito daqui? Ah, é. Sim. Ah, eu não gosto do fulano. Não é gostar, gente. É o que está por detrás. Ah, porque a pessoa desvia. Existe, amados. Existe um governo de corrupção. Mas não adianta você criticar ali a pessoa se você não participa da adoração profética. Se você não se posiciona. O que Deus fala, eu busco e eu não encontro um homem que se coloque na brecha. E esse texto, trazendo mais para o original, é que levante o muro. Porque uma coisa é a pessoa ficar ali na brecha, né? Só que esse texto no original significa que tem um rombo ali, e alguém ali, está trabalhando para tampar aquele muro. Não é só ficar na brecha assim lá, senão eu vou ficar aqui. Não. Alguém está levantando um muro. Alguém está restaurando aonde foi quebrado, destruído. Mas no dia do amém, do aleluia, só ficou, entendeu, mais 12 pessoas aqui. É. Então, quando essa turma aqui vai orar, entendeu, por aí, que a Nilda estava lá com um grupo dela orando, e ali tudo mais. As pessoas, como ela falou, pessoas paravam, pediam oração e tudo mais, pessoas estavam ali dando apoio para eles, lá que estavam lá. Isso é tremendo, maravilhoso. Isso aqui, amado, não está fora do nosso contexto hoje. Se hoje nós temos um Brasil cativo, se hoje alguma coisa no Brasil não está dando certo, não é que o brasão do Brasil deixou ou fez alguma coisa de ruim, não. São as pessoas que moram aqui dentro. São famílias, são jovens, são homens e mulheres, são empresários. Não é o brasão, não é a bandeira, mas somos nós que moramos nessa terra, que esquecemos de buscar a Deus. E não adianta a gente dizer, eu estou bem, eu estou legal, tenho meu salário, tenho meu emprego, tenho minha vida. Não, nós precisamos, se Deus nos abençoou, se Deus abençoou você, você precisa se levantar para ser um agente de mudança, de transformação, de influência, de poder falar
das novidades de Deus. Amados, o Brasil tem um tempo de novidade. Sabemos que pode ser momento difícil, mas vai ter um momento bom para essa nação. E eu quero poder chegar nesse tempo e dizer assim, eu construí essa fase. Eu construí esse tempo. Porque eu lembro muito bem, amados, aos 17 anos, quando eu carrego a minha bandeira, que até hoje, calcula aí dos 17 até hoje, quantos anos tem essa bandeira? Até hoje, entendeu? Essa bandeira, e viaja comigo para qualquer país, qualquer nação, eu estou com essa bandeira. 30, vamos jogar assim que na verdade um pouquinho menos. Mas é uma bandeira que já tem mais de 2 décadas certamente comigo, queridos. E lá naquele tempo, eu vi a transformação dessa nação em fases e fases. E eu posso dizer, eu fiz parte dessa fase boa. Mas hoje eu estou vivendo talvez uma fase que não está legal. Mas não está legal e eu não vou ficar parado, não vou deixar de construir, seja na economia, seja na família, seja na igreja, seja em todas as áreas. Eu vou continuar construindo. E não com desânimo, não sei o quê. Não, eu vou construir com ânimo. Porque quando chegar o tempo bom, amados, eu vou poder falar assim, eu construí. Não somente em oração, mas em ação. Esse tempo novo que o Brasil está vivendo. E você? Aqui a gente está vendo um homem. Lá Josué, um homem. Moisés. Lá um homem. Lá um pouquinho mais atrás, Noé. Um homem, uma família. Moisés, um homem. Lá adiante um homem, Josué. Aqui um homem, Otiniel. Amados, e eu pergunto, tu está esperando a tua casa toda se converter, dar as mãos, vamos orar todo mundo juntinho, em unidade. Não, te levanta. Não espera pelo outro. Não espere. Não esteja esperando que o outro tome uma decisão. Se Deus já te mostrou, se Deus já falou para você, se levante como intercessor, como um restaurador da tua casa, da tua família. Amém? Se levante, amados. O que você não pode é ver você, a tua casa, o teu casamento aí nessa prisão e transferir isso para o teu filho. Aí o teu filho cresce, casa, vai viver a mesma situação. Qual foi a herança que teu pai deixou? Não, queridos. Vamos mudar essa realidade. Amém? Aleluia! Então, nós precisamos entender isso. E aí você vai vendo novamente que o Senhor tira, livra ali o povo da servidão, queridos. Da servidão. E aí, a gente vai vendo adiante, não vai dar que já é 9 horas, né? Eu ia falar, na verdade, Juízes capítulo 6, mas eu tinha que fazer essa introdução, mas a gente vai ficar na introdução. Para a gente chegar ali, a tão história poderosa de Gideão, novamente uma outra situação. Então, o que nós precisamos aprender com isso, queridos? Nós precisamos entender que a rota de uma linha reta somos nós. Se nós decaímos em uma situação de vale, de cativeiro, de escravidão, queridos, é porque nós não estamos atentando à palavra do Senhor. Ou nós fizemos algo aos olhos do Senhor que é mal. Porque nenhum de nós fomos criados para viver em cativeiros. Nenhum. Se hoje você está num cativeiro, não se acostume com ele. Não se acostume. Porque se você romper com esse cativeiro, sabe o que vai acontecer? Você pode ser esse um que Deus está levantando para libertar toda a tua casa, toda a tua família. Mas é necessário alguém se posicionar, se levantar. E eu espero que esse alguém seja você, amém? Se é você, se coloque de pé neste momento. Aleluia. E quando você vai ficando de pé, não perca o seu foco, não. Tá bom? Olha só, o que nós precisamos, e aí a Nilda e a Graça, numa próxima a gente precisa ver assim, como é Manaus hoje, qual é a realidade de Manaus, porque isso tem a ver com o território. Questão do governo, do prefeito, quais são as festas que se tornou, você vai ver que em um lugar do Brasil é tal festa, a gente sabe que no Amazonas é a festa do boi bumbá, é ou não é? Que é o ano todo, a gente acha que é só lá em Parintins, não, termina em Parintins e é exportado para cá, para Manaus. E às vezes eu escuto pastores falando, o ministério está esvaziou porque é período de... Eu falei assim, antes de eu vir para BH, alguém me falou isso. Tem tudo isso.
E aí um pastor falou, filho, não aceite essa realidade. Ah, tá, na intercessão da Iberamérica. Lá no grupo a pessoa falou isso, um pastor falou, não aceite isso, meu querido. Nós não podemos achar que a igreja, ela pode amoldar um Deus na sua perspectiva. A igreja, ela precisa entender que existe um Deus, que ele tem padrões e princípios. Porque quando tu pega esse Deus, que lá outrora você estava cativo e clamou, Deus, muda a minha realidade, muda minhas finanças, muda o meu casamento, muda, Senhor, restaura a minha vida, a minha família. E Deus restaurou. E aí você começou a viver um tempo bom, como esse povo sempre viveu um tempo bom, mas aí pegou esse Deus e começou a formatar dentro das suas necessidades, fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. É voltar.